Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. E primeiro eu quero te agradecer por ter ficado com a gente até aqui. E se você ficou conosco é porque você tem muito interesse no assunto que a gente está trabalhando durante toda a nossa série sobre avivamento. E hoje, no nosso último programa, nós temos aqui a presença do pastor Jacques Stone, que é pastor titular na primeira igreja presbiteriana aqui de Governador Valadares. E a gente vai trabalhar um texto muito bom para nós como igreja, porque nós vamos à igreja que a gente gosta de olhar como a igreja modelo para todos nós, que é a igreja do livro de Atos dos Apóstolos. Então, pastor Jacques Stone, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Já participa muito, né, com a gente, sempre, né? E a gente tem um texto muito bom de se trabalhar, porque trata muito da igreja, né? De uma atividade da igreja. Talvez a gente... Aquele momento assim, a gente vê meio que os apóstolos aqui num segundo plano, eles sofreram uma oposição, e quando eles voltam a gente encontra a igreja em ação, mas em oração. E a oração dentro do avivamento é algo muito importante. Qual que é o papel da igreja ativa em oração para esse movimento de avivamento na nossa vida como igreja? Ô João, é bom, antes de eu entrar no texto em particular, eu queria falar sobre o avivamento como algo que Deus dá. E Deus transforma coisas ordinárias de forma abundante. Nós percebemos as coisas ordinárias de forma abundante. Avivamento não é uma coisa que todo dia a igreja experimenta, né? De tempos em tempos, você tem alguns movimentos na história onde... É até interessante, a fala é como se o Espírito Santo viesse sobre o povo. E aquilo intensificava a pregação do Evangelho, aquilo intensificava as orações, que é o nosso assunto aqui agora. Havia um quebrantamento de coração na igreja e nos ímpios. Então há um grande número de conversões. Você tem uma igreja mais viva num período de avivamento. Então, uma coisa que me chama a atenção, a princípio, é lembrar bem assim, a igreja, ela não produz avivamento. Só Deus tem poder de produzir um avivamento. O avivamento é algo que vem do alto, que vem de Deus. É como se aquilo que nós experimentamos diariamente, em porções menores, a gente experimentasse com grande poder. Então, essa é uma grande questão. E é bom a gente separar os termos, porque às vezes as pessoas olham para um tema como esse e acreditam que a gente vai dar aqui uma fórmula, né? Os 5 passos do avivamento. E não existe fórmula para avivamento. Avivamento é Deus dá o avivamento ou Deus não dá um avivamento. Deus vivifica a igreja dele ou Deus não vivifica. Mas com relação à oração, uma coisa que é muito importante Jonathan Edwards falava uma coisa interessante. E é um grande avivalista, né? E ele dizia que sempre que Deus vai fazer alguma coisa no mundo, Deus levanta a igreja dele para orar, né? Pelo menos com as minhas palavras seriam assim: Deus movimenta o povo dele para orar. Nada é tão importante para a vida de uma igreja viva do que a oração. Infelizmente, a gente despreza essa parte do relacionamento que é a nossa conversa com Deus, né, que é a hora onde um crente abre o coração e ele fala para Deus aquilo que ele espera, aquilo que ele precisa de Deus, aquilo que precisa ser mudado nele, né? Então, uma coisa importante é você pensar que a oração é esse grande momento na vida da igreja. Nesse texto em particular, que nós estamos trabalhando aqui, você tem os apóstolos presos, né? Alguns apóstolos, e a igreja orando. A igreja vê uma demanda. E como é que a igreja vai trabalhar isso? Sempre me chama atenção. Às vezes eu fico imaginando uma coisa, e a gente sempre quer uma ação mais enérgica de algumas coisas, sabe? Se eu quero que alguma coisa seja transformada, nós precisamos criar um movimento ou uma rebelião. Nesse caso aqui, quem sabe a gente pegar em armas e tentar libertar os apóstolos, né? Seria um grande projeto. Resolver igual a eles, né? Vamos devolver com a mesma moeda, vamos dizer assim. Isso, mas a igreja, ela confia. Ela sabe
na mão de quem a vida dela está. E quanto mais a gente confia, mais a gente ora. Talvez o grande problema e é claro que isso também é um movimento em direção ao avivamento, é uma igreja que confia, é uma igreja que ora. Às vezes a gente pensa que a nossa vida está nas mãos de alguma coisa que não seja Deus. Sabe, você está aí numa enfermidade e você pensa assim, a minha vida está nas mãos da enfermidade, você fica altamente preocupado com a enfermidade, ela vai embora ou ela vai ficar, vai me trazer mais prejuízos, ou você está com algum problema financeiro, ou qualquer que seja. É bom lembrar quem governa todas as coisas e quem usa cada coisa, inclusive enfermidade, um problema financeiro, sabe, quem usa um problema sentimental. O Senhor é Senhor de todas as coisas. Então, quanto mais eu confio no Senhor, mais eu recorro a Ele em oração. Eu confio, eu vou para ali em oração e eu falo, eu não tenho respostas, mas o Senhor tem respostas. Então, uma igreja igual essa igreja aqui, eu não sei nem se a gente pode falar que essa igreja vive um avivamento, porque essa igreja, ela vive um momento único e singular na história quando o Espírito vem. O outro Consolador chegou, então assim, essa igreja está... o poder de Deus está por todo lado, a graça de Deus está aqui agindo de maneira grandiosa na vida dessa igreja. É claro que também ela é um modelo de avivamento para nós, mas ela é a igreja do Pentecostes. E aí uma coisa me chama a atenção, quanto mais cheio do Espírito um homem mais profundas são suas orações. E uma coisa que me chama a atenção ele faz orações que aparentemente as coisas são impossíveis. O pessoal está preso. E agora, o que nós podemos fazer? Nós somos homens pobres, comuns, diante de um império poderoso. É interessante que o mover do Espírito no coração fala, servimos ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor verdadeiro do Império Romano. Então nós vamos orar a Ele, e esse Deus é poderoso para mudar esse quadro inteiro, como a gente vê nesse texto aqui. Eles oram, né? Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Então eles já se voltam para Deus assim, o Senhor é o dono de tudo, o Senhor é o soberano, é o dono de não só da criação, como também de todas as criaturas. Então não há um temor deles, né? Esse texto ele é muito importante para mim. O primeiro livro que eu li, livro assim de conteúdo cristão que eu peguei e li, eu tinha uns 17 anos, foi o do Ronaldo Lidório, Missões, o Desafio Continua. E ele conta a primeira experiência transcultural dele, que ele passa por quase uma morte. E ele experimenta isso daqui. Eu chego a arrepiar, porque ele falou que volta para a igreja com um rapaz que foi solto junto com ele. Ficaram, acho que 2 jovens para trás. E quando eles voltam, a igreja está orando por eles. E aí vem uma senhora e fala assim, chama, né, um dos rapazes e fala, onde estão meus filhos? E aí... a leitura do livro é fantástica. Ele fala assim, eles ficaram. E no outro dia encontraram os meninos mortos. Então naquele dia Deus livrou o Ronaldo Lidório de um perigo muito grave num trabalho missionário. E eu gosto desse texto porque quando ele volta, ele encontra a igreja orando por ele e pelos demais que foram presos. E aí ele experimentar isso aqui na prática, né? Aquela igreja no outro dia teve que lidar com um velório, mas era uma igreja viva, cheia do Espírito. E uma coisa que é bom de lembrar, eu acho que é bom a gente ficar repetindo certas coisas aqui, é que ainda que a igreja de Cristo não viva um momento de avivamento, ela experimenta essas coisas. Talvez em menor poder, porque o rio ele nunca para de correr. Né? Às vezes ele está mais fraco, talvez. Às vezes ele é mais caudaloso, às vezes ele é mais violento, né? Ele agride todas as suas margens, mas ele sempre corre. Então a igreja sempre experimenta de um Deus que responde orações, um Deus que livra seu povo, um Deus que salva o perdido, um Deus que fala por meio da pregação do evangelho, né? Então a igreja, ela sempre experimenta. Mas uma coisa que me chama a atenção é que a igreja ela precisa ter isso em mente e pedir: Deus, aviva a sua obra.
né? Aviva sua obra no decorrer dos dias. A igreja ela precisa desejar um movimento intenso da graça e do agir do Espírito no tempo dela. A gente está aqui agora nesse exato momento. Imagina se Deus resolve avivar a obra dele nesse tempo. Sabe o quanto os crentes vão ser mais cheios do Espírito Santo, o quanto o amor dentro da igreja cresce, o quanto o testemunho da igreja no mundo é maior, o quanto o cuidado com o aflito cresce. Então, toda hora que há um movimento, um avivamento na história, a ação da igreja é uma ação mais poderosa no mundo. Então, a gente não pode estar aqui e esquecer desse tema na nossa agenda de oração. Falar, Deus aviva a obra do Senhor. Deus nos dá mais do seu Espírito. Deus salva o seu povo nesse tempo com maior intensidade. Que o nosso coração se quebrante com as coisas que quebrantam o coração do Senhor. Né? Que nós possamos amar mais o Senhor do que aquilo que o Senhor nos dá. Já viu uma igreja avivada, ama muito mais o seu Deus do que as bênçãos desse Deus. Ela tem um espírito mais peregrino. Nós vamos falar daqui a pouco, ela glorifica a Deus até quando sofre. Ela não pede para parar o sofrimento, ela pede para glorificar a Deus mais ainda. E tem uma relação com o testemunho que você falou, porque essa é uma igreja que ora e ela vai reconhecendo Deus é soberano, tudo que ele fez foi da vontade dele, o seu ungido, o Senhor Jesus Cristo. Então é uma oração muito bíblica, né? Muito carregada de uma teologia bíblica muito boa, até que no final eles ficam cheios do Espírito Santo, aí eles oram assim, para que eles tenham intrepidez para anunciar a palavra de Deus. É o que você falou, a oração aumenta o testemunho e aumenta a coragem para poder entender que esse avivamento não vai poupar a gente também de no outro dia, como essa experiência do pastor Ronaldo Lidório, de no outro dia ter que lidar com a morte, com o sofrimento e continuar testemunhando com coragem, né? Ô João, uma coisa que é boa de lembrar pra gente de vez em quando é que a igreja perseguida, e a gente sabe que a igreja cristã ela é perseguida no mundo, ela não sabe que ela é a igreja perseguida, né? Ela tá ali servindo a Jesus Cristo. Ela não tá ali pensando, não, nós estamos sendo perseguidos. Ela acorda e serve a Jesus Cristo e sabe que as pessoas são contra ela. A gente que tem todo esse medo, né? Eu acho que o medo é maior da nossa parte do que da igreja perseguida. E aí, quando esses irmãos olham para isso, para esse evento aqui, eles veem naquele evento o cumprimento de uma promessa também. Né? Eles vão olhar e vão falar dos gentios se levantando, se enfurecendo. Imagine, nós somos o cumprimento de uma promessa de Deus. Imagina você tá sofrendo, olha para o Antigo Testamento e você se vê ali, tá um texto das Escrituras e você fala, olha, aquele texto tá falando da minha vida aqui agora. Se enfureceram os gentios, se enfureceram as nações. Citam o Salmo 2, né? Eles veem o Salmo 2 com as nações se unindo contra o rei e contra o seu ungido, né? E ele falou assim, a gente tá aqui, é o povo do rei. É isso aí. O povo do rei. E eles estão falando assim, olha lá, ó, esse povo que Deus ri deles, né? Deus está rindo desse povo que acha que pode destruir a Deus, atacando a igreja. E aí a beleza desses irmãos, rapaz, o quanto é maravilhoso isso aqui. É quando esse povo para e fala, agradece a Deus, né? E pede poder a Deus para, à medida em que a perseguição tiver mais intrepidez, ela pregar com mais furor, eles sejam mais furiosos, sabe? Eles sejam maiores do que a perseguição. Eles não vão orar e falar, Deus acaba com a perseguição. Eles vão falar, Deus nos dê poder para testemunhar. Nós estamos alegres porque o Senhor nos colocou nesse exato momento para cumprir a profecia. Se os homens estão contra o Senhor, contra o ungido do Senhor, e agora nos atacam, o Senhor disse isso lá atrás e nós estamos aqui vivendo isso aqui agora. Não nos deixe parar, não nos deixe desistir. E uma coisa que me chama a atenção é que a gente vive num tempo que me dá a sensação de uma igreja muito morna.
e muito entregue ao prazer. Muito entregue ao prazer. Tem hora que eu acho que quem tinha que orar por quem devia ser a igreja perseguida, orar pela igreja que não é. Porque é a igreja que se entrega tanto ao seu prazer que esquece de quem é, esquece do seu papel, esquece do seu trabalho. E aí eu vejo que a grande tragédia está aí. Eu sempre penso, eu falo algumas coisas lá em casa, tem hora com meus meninos, eu falo assim, rapaz, o diabo, se ele quisesse ter mais paz, ele daria um sofá bom pro povo, um carro bom, dinheiro para viajar, e ele daria, assim, internet limitada. Rapaz, ele pararia de ter tanto problema com a igreja. Toda hora que ele persegue a igreja, ele vai ter muito mais problema, né? Porque vai levantar um povo que vai implorar mais misericórdia e graça, né? Para ser mais intenso com relação à pregação do evangelho. E a gente precisa disso aqui. Deus, aviva o nosso coração nesse desejo de termos essa intrepidez ao pregar. Você já parou para pensar o que aconteceria com o nosso tempo se a gente tivesse esse desejo, sabe, esse apego à pregação? Se nós sairmos agora na rua e começarmos a pregar o evangelho, ninguém vai falar nada. Nós não teremos um problema. Talvez não haja uma vaia, né? Talvez a gente seja até elogiado porque pregou em algum lugar, mas nós não fazemos isso. Então a igreja precisa de um avivamento na pregação. E uma coisa que eu queria deixar claro aqui hoje nesse programa: a pregação do evangelho. Cristo e esse crucificado. Hoje em dia todo mundo está falando de 1 milhão de pregação. Hoje está cheio de pregação de autoajuda, que vai condenar uma geração ao inferno. Sabe, você tem uma pregação esvaziada da cruz. E Atos, se tem uma coisa no livro onde o Espírito Santo é protagonista, é que a cruz não está esvaziada aqui, sabe? Esse povo está pregando Cristo crucificado, está dizendo que há salvação nesse Cristo. Então uma igreja cheia do Espírito, ela tem a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho é: Cristo veio, viveu e morreu pelos nossos pecados. E o homem vai encontrar salvação naquela cruz. E a pregação do Evangelho, ela tem um papel essencial no avivamento. E falou do testemunho, do sofrimento, e quanto mais furiosa é a perseguição, mais furiosa é a nossa fé também, né? Atos é cheio de textos impactantes, e tem um particular, assim, que eu ouvi, eu tenho ele sempre como lembrança dessa intrepidez, que é 5:41, que eles falam assim: eles se retiraram do sinédrio, né? Eles haviam sido presos e ameaçados, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Aí a igreja orou. No capítulo 4, dá a eles intrepidez, e agora você tem os apóstolos. Nós estamos felizes, porque se a gente está apanhando, se a gente está sendo ameaçado, é porque a gente está fazendo a coisa certa. E a gente é digno, né, de sofrer por causa de Jesus. Ô João, isso é um movimento do Espírito no coração da igreja. Você pega assim, o Evangelho de João, rapaz, eles por mais que eles ouviram várias coisas do Senhor Jesus, parece que eles não entenderam muito bem. Quando Jesus morre e ressuscita, o que você tem é os discípulos, os apóstolos com medo. E aí o Senhor Jesus vai aparecer várias vezes, vai soprar o Espírito, vai mandar ir para Galiléia. Depois ele vai dizer para esses discípulos para esperarem em Jerusalém a vinda do Espírito. No capítulo 1, versículo 8, há uma coisa que me chama a atenção: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas. Você pensa assim, mas como assim? Eles já eram testemunhas. Eles viram, os ouvidos ouviram, as mãos apalparam o verbo da vida. Mas eles ainda não haviam recebido o Espírito, aquele que sonda as profundezas de Deus. De alguma maneira, eles ainda almejavam uma coisa que Cristo não almejava. E uma coisa interessante é que Jesus vai dizer para ele assim: se eles me perseguiram, eles vão perseguir vocês também. Uma hora eles estão trancados dentro de uma casa porque eles têm medo da perseguição. Eles não têm coragem de abrir a porta, porque eles acham que tudo que eles haviam conquistado até aquele momento estava em jogo. Jesus havia morrido. Como é que abre a porta? O Espírito vem e te convence
que ao abrir aquela porta, nada que você perder vai ser menor do que aquilo que você ganhou, ou você não abre. Mas o Espírito os convenceu, sabe? O Espírito trouxe a eloquência à alma deles de que aquilo que Cristo havia conquistado na cruz por eles era maior do que qualquer coisa que a vida poderia oferecer. Agora eles não têm mais medo. E agora eles têm coragem de anunciar com eloquência no mundo que Cristo morreu, ressuscitou e os salvou. Então, uma coisa que eu vou te falar assim, talvez mais do que nunca a igreja precise de um avivamento e de um mover poderoso do Espírito. Sabe, de um mover poderoso do Espírito, onde ela pare de amar o mundo. A igreja acha que vai ter um acordo. João, não tem como ter acordo. No dia que o mundo amar a igreja virou o mundo. Não existe paz, não tem como dar as mãos. Isso aqui é irreconciliável. Então a igreja não está no mundo para ser amada pelo mundo, está no mundo para dizer ao mundo que há um Salvador. E ela vai ter uma mensagem de salvação para os que creem e de condenação para aqueles que não creem. E ela precisa de coragem, de poder do Espírito Santo para fazer isso. Quando for perceber. Amém. E esse é o nosso último programa. A gente está chegando no fim dele. E nós já falamos muita coisa aqui, mas a gente não pode perder essa oportunidade. Tem pessoas talvez de várias denominações, de várias igrejas diferentes que estão nos assistindo agora. Pensando nessa intrepidez, nessa ousadia. Uma palavra de encorajamento para quem nos ouve, para buscar esse avivamento verdadeiro. Eu queria dizer uma coisa para você, meu irmão, uma coisa séria e importante. Leve as Escrituras a sério. E ao levar as Escrituras a sério, entender que o jeito de Deus para o mundo está nas Escrituras, leve a oração a sério. Ore e peça a Deus um avivamento constante. Peça a Deus que visite a nossa geração com um mover do Espírito singular. Mas talvez Deus não nos dê isso no nosso tempo. Eu espero que dê. Eu espero que a gente viva isso ainda no nosso tempo. Mas se Ele não nos der, peça a Deus um coração cheio do Espírito. Peça a Deus coragem. Peça a Deus que remova o medo do seu coração e te faça fazer aquilo que é necessário. Se apresente e faça o que é necessário. Esse é o chamado de Deus para a igreja dele. Então peça a Deus que faça isso no seu coração. E quando as coisas derem errado, veja nas coisas que deram errado uma oportunidade de glorificar a Deus por meio de coisas que deram errado. Veja na vida a oportunidade de anunciar ao mundo perdido que há um Salvador. Veja em todas as coisas e em cada coisa isso. E eu penso que todo grande movimento começa, João, numa oração simples. Sabe, num homem que fala assim, eu não consigo sozinho, eu preciso do Senhor. Me ajude, tem misericórdia de mim. E terminando aqui, eu espero que esse programa nosso que encerra hoje te coloque de joelhos, você que nos assiste, e te faça pedir a Deus, aviva a sua obra. Aviva a obra do Senhor no decorrer dos dias. Deus, aviva o meu coração, aviva a igreja do Senhor. Venha com poder sobre nós nos dias de hoje. Deus abençoe a sua vida, Deus nos abençoe. Um abraço a todos. Amém. E você que acompanhou a gente até aqui, a nossa gratidão a você. Se você quiser ver os outros temas que nós abordamos aqui, você pode acompanhar todos os nossos programas pelo nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço para você e para sua família.